Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus venha sobre você agora e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e olha, irmãos, hoje o dia vai ser uma bênção. Vocês não têm noção do que Deus vai fazer hoje através dessa oração aqui, através dessa mensagem, porque o Espírito Santo já colocou no meu coração tudo que eu preciso te entregar aqui hoje, tá bom? Olha, Deus me mostrou claramente pessoas que estão sentindo uma solidão profunda. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente acha que realmente não tem ninguém nessa terra que se importa conosco, porque parece que até mesmo os familiares, as pessoas próximas de nós, elas não estão interessadas na nossa vida, em querer saber se estamos bem ou não. Eu sei que isso acontece na vida de muitos de vocês, mas eu quero que você saiba que Deus, Ele não somente te ama, Ele não somente cuida de você, mas Ele tem um plano para a sua vida. Amém? Eu me lembro, irmãos, quando eu comecei na igreja, as pessoas falavam, olha, Deus tem uma obra na sua vida, Deus tem planos para você. E eu achava que aquilo era um clichê, sabe? Era uma coisa que os crentes, os cristãos falam para todo mundo. Mas, irmãos, hoje eu entendo que Deus realmente tinha um plano na minha vida e Ele continua tendo. E tudo que eu fiz foi alinhar o meu coração com o dele, para que as promessas de Deus se cumpram. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós queremos viver a vida do nosso jeito. Nós não fazemos aquela oração que Jesus fez no Getsêmani. Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. E aí a gente vai fazendo a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos planos. E Deus simplesmente não pode colocar a mão, porque Ele respeita a nossa decisão, entendeu? Então hoje eu vou falar sobre as promessas de Deus e você vai entender algo que você nunca ouviu falar em lugar nenhum. E a verdade é, você não está sozinho, você faz parte de um grande plano que Deus tem aqui na Terra. Por incrível que pareça, você pode se sentir a pessoa mais inútil, a menor da sua casa, mas Deus, Ele conta com você, porque o chamado é muito forte na sua vida. Você vai entender isso na mensagem que eu vou trazer, tá bom? Irmãos, eu quero agradecer de todo o coração quando vocês compartilham. Sabe por quê? Vocês estão se permitindo ser usados pelo Senhor. Eu vejo muitas pessoas dizendo, pastor, eu compartilho nos meus grupos de WhatsApp, eu mando para todo mundo, pastor. E eu fico feliz, irmãos, porque quem está sendo mais abençoado é essa pessoa que compartilha, sabe? Porque Jesus mesmo disse que existe maior alegria em dar do que em receber. E quando você doa, quando você compartilha, você está permitindo que Deus te abençoe mais ainda. Amém? Sem contar no galardão espiritual que você vai receber. Porque imagine você compartilhar uma oração com alguém que vai se converter, alguém que vai nascer de novo, vai entregar a vida para Jesus. E é isso que Deus faz. Quando a palavra dele é pregada, aí é a boca de Deus que está falando. E eu não tenho dúvidas de que aqui no canal, Deus tem falado muito, Deus tem trazido salvação, perdão e principalmente conforto para a sua alma, tá bom? Então, se você já tem sido confortado com as mensagens que eu trago aqui todo dia, eu peço que você sempre comente aqui. Isso ajuda outras pessoas a verem que Deus é real, Deus é poderoso. Então escreva aqui nos comentários, Deus está falando comigo hoje, ou então, Deus está cuidando de mim. Aleluia, glória a Deus. Nós já vamos começar. Eu só vou pedir para você clicar em gostei. Isso ajuda o YouTube a divulgar para mais pessoas. Ele entende que é um conteúdo relevante, abençoado. Segundo ponto, peço para você se inscrever. Dá uma olhadinha embaixo do vídeo, tem um botão inscrever-se e tem um sininho que vai aparecer do lado. Clica no sininho e seleciona a opção todas para você receber os próximos vídeos que eu colocar, certo? Lembrando que todo dia à tarde eu coloco vídeos abençoados falando sobre os últimos acontecimentos relacionados com a Bíblia. E à noite, na oração da noite, tem sido maravilhoso. Olha quantos testemunhos, hein? É muito importante a gente começar o dia com oração e finalizar orando a Deus também, tá bom? Irmãos, sabe o que eu estava pensando aqui? Muitas vezes a gente quer que o cumprimento das promessas de Deus seja no nosso tempo, sabe? A gente cria uma expectativa, irmãos, e a gente se frustra por causa disso, porque a gente acha que Deus vai fazer do nosso jeito, no nosso tempo, na nossa hora. E não é assim que acontece. E a mensagem que eu vou te trazer hoje aqui vai abrir os seus olhos para você entender como Deus trabalha. Você vai ficar impressionado com o que eu vou te falar aqui. Sabe, muitas vezes nós queremos resultados rápidos, mas eu quero que você entenda de uma vez por todas, guarde isso. Tudo que Deus faz é em uma escala de eternidade. Deus é eterno, amém? Deus, Ele não vê numa visão macro, uma visão pequenininha. Ele sempre enxerga
por um ângulo maior. E eu gostaria muito que você começasse a se enxergar e a enxergar as coisas que acontecem na sua vida também dessa maneira. É como um pintor. Pensa assim, o pintor, ele está lá nos detalhes, pinta um pouquinho, troca de tinta, vai lá e pinta mais um pouco. Se ele focar só ali, ele mesmo não consegue entender toda a obra que ele está fazendo. Mas de vez em quando ele sempre chega para trás, dá uma olhadinha, confere e ele vê todo o ângulo, toda a visão daquele quadro, tá certo? Até mesmo quando você está vendo um pintor fazendo a sua obra, você não tem ideia do que já está na cabeça do pintor. E aí você pensa, o que vai virar isso? Sabe quando começa com alguns rabiscos e aí você vai vendo aquilo se desenrolar e vai ficando uma obra linda? Assim também é a mente de Deus. Deus, quando Ele faz algo na sua vida, Ele já está pensando no todo, em um ângulo muito maior. Amém? E no final, pode ter certeza, vai ficar uma obra linda, irmãos. Que obra linda Deus já está fazendo na sua vida. Eu fico tão feliz quando eu vejo comentários assim, pastor, Deus está transformando a minha vida através das orações, hoje eu sou uma pessoa mais calma, hoje eu consegui perdoar o meu inimigo, eu consigo ser mais parecido com Jesus. Irmãos, isso é a obra de Deus em nós. E o apóstolo Paulo disse que Deus é fiel para completar a boa obra que Ele começou na nossa vida. Amém? Então guarde isso que eu estou te falando. Tudo que Deus faz é numa escala de eternidade e não no aqui e agora. Por isso você tem que parar de focar somente no aqui e agora, no seu tempo, no seu relógio. Confie que Deus está trabalhando em seu favor. Aleluia? Então, irmãos, eu me lembrei aqui agora de um homem chamado Abraão. Eu sei que você já conhece a história dele, mas a verdade é que Deus chamou Abraão, mesmo ele sendo velho, ele já não tinha condições de gerar filho e a sua esposa ainda era estéril. Isso mesmo, ela não podia gerar filhos. No entanto, Deus fez uma promessa mirabolante, vamos assim dizer, uma promessa impossível de se cumprir. Deus falou a Abraão, você será pai de multidões. Olha que interessante, Deus, irmãos, Ele não se limita à nossa capacidade, até mesmo capacidade física. Deus é o Deus do impossível. O que cabe a você fazer alguma coisa, cabe a você fazer. Mas o que só Deus pode fazer, aí você deixa na mão dele, porque já perdeu o seu controle. Então confie no Senhor. Eu sei que tem pessoas aqui que estão no leito de hospital, pessoas precisando de cura. Nós vamos orar no final sobre isso, mas eu quero que você aprenda a confiar no cuidado, no amor e na fidelidade de Deus. Amém? E aí Deus então, Ele falou, Abraão, você vai ser pai de multidões e a sua descendência será tão numerosa quanto as estrelas do céu e as areias do mar. Mas sabe o que é interessante, irmãos? Abraão, durante toda a sua vida, ele viu a promessa se cumprir, mas ele viu só uma parte da promessa, que foi o seu filho Isaque. Abraão viu o seu filho nascer de forma milagrosa. A sua esposa ficou grávida, ela já tinha 90 anos de idade e Abraão tinha 100 anos. Irmãos, nasceu Isaque. Aquele foi o início da promessa. E Deus, Ele não permitiu que Abraão visse toda a promessa se cumprir. Mas Deus falou algo sobre o futuro, o que iria acontecer no futuro, de acordo com a descendência de Abraão. E eu quero ler para você o que está escrito em Gênesis 15, o versículo 13 e o 14. Diz assim, o Senhor disse a Abraão, saiba que os seus descendentes viverão como estrangeiros em uma terra estrangeira, onde eles serão escravizados e maltratados por 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim, os seus descendentes sairão dessa terra com muitas riquezas. Amém? Irmãos, olha que interessante, Deus fez uma promessa para Abraão. Abraão, infelizmente os seus descendentes, eles serão escravizados lá na frente, muitos anos para frente. Mas eu vou dar vitória para eles, e eu vou libertar eles da escravidão, e eles vão sair dali com muitas riquezas. Irmãos, Abraão então morreu, mais de 600 anos se passaram e Deus então chama um homem chamado Moisés. Moisés viveu na época do Egito, na época de Faraó, um rei poderoso que governava sobre a terra, e a Bíblia diz que José, ele tinha sido muito usado por Deus numa outra época de outro faraó. Só que aquele faraó da época de Moisés foi um homem que não conhecia José, e talvez ele tenha simplesmente ignorado quem foi José. Era um homem cruel. Irmãos, então ele começou a escravizar aquele povo, e ele escravizou por 400 anos. E foi então que Deus chamou Moisés, sabe para quê? Para cumprir essa profecia que ele fez a Abraão há centenas de anos atrás. Olha como Deus é fiel, irmãos.
Deus não se esquece de nada, amém? Se Deus te prometeu algo, Ele vai cumprir, pode ficar tranquilo. Tem pessoas, irmãos, que não verão o cumprimento total da promessa durante a sua vida. Mas, irmãos, pode ter certeza, Deus é bom, Deus é fiel. Eu me lembro que tinha um casal lá na nossa igreja que eles ficavam muito preocupados com o filho deles, porque o filho deles tinha dificuldade, sabe, por causa da sua condição física. Ele tinha um problema mental e os pais ficavam muito preocupados, sabe, como seria o futuro deles caso eles partissem, porque eles já estavam ficando velhos. Mas então eu conversei com eles, eu expliquei, olha, confie em Deus, Deus vai cuidar de tudo, Deus vai cuidar do filho de vocês, e Deus é fiel, Deus não vai deixar a gente na mão, irmãos, precisamos ter fé, amém? O que nos une é a nossa fé. Então Deus levantou Moisés para cumprir essa profecia. E eu quero ler para você o que está escrito em Êxodo, capítulo 3, o versículo 6. Olha que coisa interessante que Deus falou para Moisés. Foi a primeira coisa que Deus falou com ele. Diz assim, ó: o Senhor disse a Moisés: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Amém? Sabe o que eu percebo aqui, irmãos? Que Deus queria que Moisés soubesse que o chamado dele não era uma tarefa isolada. Guarde isso que eu vou te falar. O seu chamado não é uma tarefa isolada, mas é parte de uma jornada que já começou há muitas gerações atrás. Amém? Pessoas lá de trás oraram para que você estivesse hoje aqui comigo. Pessoas lá de trás clamaram: Deus, converta as pessoas, salve as pessoas, talvez alguém dentro da sua família. Irmãos, eu sou fruto de oração da minha avó. Isso mesmo, a mãe do meu pai, ela orou por mim por muito tempo. E eu, rebelde, não queria saber de nada, minha vida um fracasso, eu perdido no mundão afora. E ela chegava lá no meu quarto, estendia as mãos. Eu tinha um armário, irmãos, que nesse armário eu tirei todas as roupas do armário e eu fiz um altar. Irmãos, eu já contei muitas vezes meu testemunho aqui, mas é muito forte o que Deus fez. E lá no meu armário tinha gnomo, tinha fadas, bruxas, tinha uma caveira de gesso, tinha muitos incensos, ficava queimando o dia inteirinho. Irmãos, era um fedor que vocês não querem imaginar. Dava barata, nossa, as baratas percorriam lá no olho da caveira, era terrível, irmãos. A minha mãe ficava doida, né? Porque imagine para uma mãe ver o filho daquele estado. Mas, irmãos, eu acreditava naquelas coisas, eu acreditava em esoterismo, eu era espírita, eu acreditava em muitas coisas, sabe? Mas hoje eu tenho Jesus, hoje eu conheci Jesus, eu não preciso de mais nada disso. Eu conheci a verdade e a verdade me libertou. Mas, irmãos, a minha avó, ela falava para mim assim: eu posso orar por essas coisas suas? Eu falava: vó, pode orar. E eu achava que aquilo não estava tendo efeito nenhum. Quando ela falava de Deus para mim, entrava aqui, saía aqui, ó, não mudava nada. E talvez ela pensasse: nossa, não está tendo efeito. O que eu falo para o meu neto não tem efeito, as minhas orações não estão funcionando. Mas, irmãos, uma hora Deus me pegou de jeito e eu me converti, eu tive um encontro com Deus. E quando eu tive a oportunidade, eu cheguei na minha avó e falei: vó, agora nós somos da mesma família na fé, eu me converti. Irmãos, aí vocês pensam a alegria que minha avó sentiu, né? Ela já partiu para o Senhor, mas eu vou encontrar ela logo, logo, se Deus quiser. Eu falo logo, logo, irmãos, não é que eu quero partir dessa terra logo, logo, não. Mas é porque eu sei que a nossa vida é como um sopro, é uma neblina, é o que diz a Bíblia. Então, por mais que eu ainda viva talvez 40, 50 anos, 30, não sei, irmãos, ainda é muito pouco, sabe? Perto de uma eternidade que nós temos com Jesus, amém? Então, eu quero que você saiba que o seu chamado não é uma tarefa isolada, mas é parte de um plano maior que Deus tem. É parte de uma jornada que já começou há gerações atrás, amém? Tudo está conectado. E nós fazemos parte dessa corrente na fé, corrente da fé. Glória a Deus, você crê nisso? E eu vou ler para você o que está escrito em Hebreus 11, o versículo 13. Diz assim, ó: os heróis do passado morreram na fé e mesmo não tendo recebido todas as coisas que lhes foram prometidas, viram elas de longe e de bom grado as aceitaram. Eles reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Amém? Olha que coisa interessante, irmãos. Eles não receberam todas as coisas que lhes foram prometidas, mas eles receberam de bom grado, ou seja, eles aceitaram que Deus é dono do tempo, Deus é dono da eternidade, Deus sabe o que faz no tempo certo, Ele é quem comanda tudo, irmãos. Quando a gente tem essa consciência, a gente descansa, a gente fica leve,
sabe? Porque a gente sabe que tudo está debaixo do controle dele, amém? Então eu senti no meu coração de trazer essa mensagem para você entender que você não pode focar no aqui e agora. Não coloque datas, não coloque hora. Deus sabe do tempo certo, Ele sabe que você tem que dar uma resposta até tal dia, até tal horário. Ele sabe que você tem que fechar um contrato, Ele sabe que você tem você tem seus compromissos, mas Ele vai fazer quando você confiar nele de todo o seu coração. Glória a Deus, você tem que confiar, você tem que crer. Então, irmãos, nós não estamos aqui só para construir nossa própria história, mas nós estamos aqui para continuar a obra que Deus começou em nós. E através de nós, Deus vai fazer uma obra linda na nossa geração. Você tem noção que as decisões que você toma agora vão impactar a vida dos seus filhos, dos seus netos? Você pode quebrar um ciclo de destruição, um ciclo de pecado na sua vida. Você pode, mesmo tendo nascido numa família desestruturada, você pode construir uma família estruturada, amém? Você talvez nasceu de um casamento que não deu certo, de um divórcio, mas você pode ser fiel até o fim, você pode permanecer firme, você pode quebrar ciclos que você não concorda, que não fazem parte mais da sua vida, porque agora você está em Cristo, amém? Você não precisa carregar uma raiz, uma geração passada que foi talvez amaldiçoada. Você pode começar de novo com Jesus e Ele vai te dar força e tudo vai começar através da sua obediência e da sua fé. Glória a Deus. Nós vemos exemplos claros na Bíblia de homens que deram continuidade. Moisés mesmo, ele não viu a terra prometida, ele não chegou lá, mas Josué chegou. Josué deu continuidade ao chamado dele e quando Josué começou seu ministério, Deus falou: assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Amém? Deus é um Deus de continuidade. Aleluia. Nós vemos o exemplo também de Davi. A Bíblia diz que Davi tinha um sonho de construir o templo de Israel. Mas Deus falou: Davi, infelizmente você não pode, porque suas mãos estão cheias de sangue, você é um homem de guerra, um homem de batalha. Mas o seu filho vai construir esse templo. Sabe o que aconteceu? Davi abençoou seu filho Salomão. Ele não teve aquele coração egoísta, mas ele abençoou. Irmãos, nós que somos pais devemos querer o melhor para os nossos filhos, devemos querer que eles caminhem com Deus, que eles sejam mais abençoados do que nós, que eles possam ir muito mais longe do que nós fomos, amém? Olha, irmãos, eu me converti com 18 anos, o meu filho desde que nasceu, ele já vem ouvindo histórias da Bíblia, então eu creio que ele vai muito mais longe do que eu, e é isso que a Bíblia diz, que os nossos filhos são como flechas nas mãos do guerreiro. Nós devemos lançar os nossos filhos. Eu creio que vai vir bênção sobre as nossas gerações, amém? Nós vemos o exemplo de Elias. Elias passou o manto para Eliseu e Eliseu fez o dobro de milagres que Elias. A Bíblia ela relata 7 milagres que Elias fez, mas Eliseu ele fez 14 milagres. Nós vemos o exemplo de Paulo, passou o bastão para Timóteo, tantos outros na Bíblia, irmãos. Então, vamos crer que Deus é um Deus fiel, um Deus que trabalha nas gerações. E você hoje é fruto de oração de alguém lá de trás. Creia nisso. Glória a Deus. Então nós vamos orar agora. Eu vou ungir minhas mãos. E eu creio muito, irmãos, que essa mensagem falou ao seu coração. E eu peço então que você comente aqui. Escreva: olha, Deus falou comigo fortemente hoje. Deus falou poderosamente comigo. Isso vai encorajar outras pessoas. E eu peço que no final da oração você não se esqueça de compartilhar. É a única coisa que eu te peço. Vamos espalhar essa semente para tantas pessoas, muitas delas que talvez nunca irão numa igreja, mas elas poderão ouvir a mensagem e é a verdade que vai libertá-las. Glória a Deus. Então feche os seus olhos e vai escrevendo aí o seu pedido de oração, você que já escreveu. Eu quero orar por você agora. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença neste momento. Eu quero Te agradecer, Pai, porque todos os dias nós temos aprendido muito com o Senhor. A Tua palavra tem sido o bálsamo para as nossas feridas, tem sido o alimento espiritual. Obrigado, meu Deus, porque nós estamos vivos, porque nós estamos respirando, porque o fôlego de vida está dentro de nós. E esse fôlego é o Espírito Santo presente na nossa vida, na nossa história. Oh, meu Deus e meu Pai, eu quero Te louvar, porque o Senhor nos chamou para um propósito. O Senhor tem nos mostrado a cada dia que não estamos sozinhos, não somos qualquer pessoa, nós temos valor.
E eu creio, meu Pai, que essa obra que o Senhor começou dentro de cada um de nós vai ser completada até a volta de Jesus. Oh, meu Deus, quando olhamos para os acontecimentos deste mundo, nós percebemos claramente que os sinais estão demonstrando que Jesus está às portas. Ele vai voltar a qualquer momento e nós queremos estar contigo, Senhor, para sempre, por toda a eternidade, Senhor. Não queremos partir dessa terra sem ter a certeza da salvação. Queremos confiar que a salvação é pela graça, nós não merecemos nada, mas o Senhor nos amou primeiro. O Senhor enviou o seu Filho Jesus para derramar o seu sangue em nosso favor. E hoje, meu Pai, nós sabemos que nós temos um destino eterno. Nós não viemos deste mundo por acaso e não iremos para qualquer lugar, não. Nós estaremos com Cristo pela fé. Oh, meu Deus, eu oro também neste momento por essas pessoas que estão enfermas. Jesus, eu creio que o Senhor tem um plano na vida delas. Cura elas, Senhor Jesus. Faz um milagre, faz o que os médicos não podem fazer. Vai lá, Senhor, opera essa pessoa, ainda que tenha que usar os médicos, Pai, na cirurgia, no diagnóstico. Deus, eu sei que o Senhor dá capacidade ao ser humano, Pai, mas eu creio que acima do médico, existe o médico dos médicos que está colocando a mão nesse momento agora sobre essas vidas. Oh, meu Pai, eu te louvo porque eu creio que milagres estão acontecendo aqui, Pai. Pela fé, nós tomamos posse das Tuas promessas. Pela fé, nós cremos que o Senhor já se levantou em nosso favor. Tem pessoas aqui, meu Pai, presas no pecado, pessoas que estão acorrentadas, não conseguem ver alegria no casamento, dentro de casa, pensam em se mudar a qualquer momento porque não tem paz. Jesus, se for opressão maligna do inimigo, eu repreendo em nome de Jesus. Ó Senhor Jesus, coloca a Tua mão agora, Senhor, sobre esta casa, sobre esta vida, e que o Senhor livre de todo mal, Pai, esta família. Proteja, Senhor, com os Teus anjos, cobre, Senhor, com Teu sangue, Jesus. E está repreendido agora toda obra do inimigo contra essas pessoas. Senhor, nos proteja também, Pai, contra toda retaliação. Nos proteja, Senhor, contra todo ataque do mal contra nossas vidas, contra os nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos. Pai, em nome de Jesus, eu estendo as minhas mãos e eu te peço, dá-nos da Tua paz hoje, da Tua alegria. Tira, Senhor, essa tristeza, essa solidão. Tira esse sentimento ruim, Pai, que muitas vezes assola essa pessoa, faz ela não querer sair de casa, ficar só na cama. Não, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor nos chamou para ter uma vida em abundância, uma vida com propósito, com sentido. Levanta-nos do pó hoje, Senhor. Tira essas pessoas, Pai, do fundo do poço e escreve uma nova história na vida delas. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, eu posso te fazer uma pergunta? Você sente que a ansiedade está tirando a sua paz porque a sua cabeça não para de pensar em tanta coisa ao mesmo tempo? Você fica frustrado por tentar fazer coisas simples do dia a dia, mas quase nunca consegue? Eu sei os males que a ansiedade pode causar na sua vida. Medo do futuro, problemas na família, falta de dinheiro, relacionamentos que não dão certo e tantas outras coisas que te deixam desanimado, e isso acaba enfraquecendo a sua fé. E tudo isso está acontecendo com você por um simples motivo. A ansiedade está te bombardeando com tantas vozes que você acaba perdendo a capacidade de ouvir a voz mais importante, a de Deus. Eu já passei por essa situação e eu sei exatamente como é. A gente não consegue viver uma vida de paz, harmonia e prosperidade. Nós até tentamos ficar mais calmos, mas parece que sempre tem algo que não nos deixa quebrar esse ciclo. Então nós não conseguimos orar direito, perdemos a paciência e as coisas vão se agravando cada vez mais. Mas deixa eu te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Sem Ansiedade. E elas estão conseguindo, pela graça de Deus, crescer espiritualmente, melhorar os seus relacionamentos e agora suas vidas têm sido muito mais felizes. Eu sei como é acordar todos os dias sentindo aquela dor no peito, pensamento acelerado e o pior, sem saber como se livrar disso. Houve um tempo que eu estava passando por tantas lutas e que por mais que eu tivesse fé, eu não conseguia descansar e nem dormir direito. Eu sabia que tinha que orar, eu tinha que confiar em Deus, mas eu simplesmente não estava conseguindo.
E aí eu me sentia mais culpado ainda. Até que finalmente eu aprendi uma maneira de viver em paz e crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. E a transformação foi tão grande que hoje eu ajudo milhares de pessoas a ter uma vida abençoada. Por isso eu quero que você faça agora um compromisso com você mesmo e com Deus de que você vai seguir tudo que eu te falar aqui, tá bom? A primeira coisa que você precisa saber é que essa luta contra a ansiedade é uma parceria entre você e Deus. Ele está pronto para te fortalecer, ele nunca vai te acusar por você estar se sentindo assim. E a segunda coisa é que tem um caminho na Bíblia que não vai só te ajudar a vencer a ansiedade, mas vai te mostrar como encontrar a verdadeira paz. Isso está ao seu alcance, basta você aprender com Deus de um jeito simples e prático. Irmãos, muitas vezes nós achamos que a solução está fora de nós, mas a verdade é que Deus já nos deu todas as ferramentas para vencermos essa batalha. E quando você aprende a ouvir a voz dele acima de todas as outras, você então começa a sentir uma paz que você nunca tinha sentido antes. Eu sei que você já tentou de tudo e até parece que você não vai se livrar desse mal, mas talvez você ainda não tenha feito do jeito que Deus quer te ensinar de uma forma prática. Por isso eu vou te mostrar no meu livro Sem Ansiedade um passo a passo para você finalmente vencer esse mal, tá bom? Se funcionou para mim, pode ter certeza vai funcionar para você também. Amém? Chega de viver dominado por esse medo constante, achando que você nunca vai realizar os seus sonhos ou viver em paz. Agora é a hora de você tomar essa decisão. Eu estou disponibilizando o meu livro Sem Ansiedade no formato digital para você acessar onde você estiver, no seu celular ou computador. E tudo isso por um valor muito acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho, ok? É só você acessar o site www.semansiedade.com.br, que está aparecendo aqui na tela, ou clicar no link que está aqui embaixo no primeiro comentário fixado. É muito rápido, seguro e você receberá na mesma hora, aí no seu e-mail, o meu livro digital para você começar a sua transformação ainda hoje. Amém? Então clica no link que está aqui embaixo do vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.